Buenas, povo! Esse aqui vai ser o vídeo mais completo sobre o marco legal dos games que você vai encontrar aqui no YouTube. E se você nem sabe o que é o marco legal dos games, esse vídeo com certeza é pra você, porque, não sei se tu sabe, mas as leis podem mudar completamente a nossa vida, principalmente jogadores e desenvolvedores de jogos. Boa noite, eleitores que se odeiam de todo o Brasil. Antes de qualquer coisa, eu não sou um especialista jurídico, eu só sou um game dev independente que tá tentando criar um estúdio de referência aqui nesse Brasilzão velho sem fronteira. Então eu também sugiro que você depois dê uma olhadinha aqui nos comentários fixados, porque se eu falar alguma merda, eu vou opinar tudo aqui atualizando nos comentários, beleza? É claro! A gente sabe o quanto às vezes impacta na nossa vida, seja pro bem, seja pro mal. Algumas vezes mais pro mal do que pro bem. Posso ajudá-lo? Pode sim, eu queria comprar um deputado. Na data que eu gravo esse vídeo aqui, tá quase sendo aprovado um marco legal dos games. Eu vou falar sobre o impacto que ele vai trazer na prática, seja com um papo mais focado em desenvolvedores, mas também eu quero falar um pouquinho sobre o gameplay de cada dia dos jogadores. Eu fiz uma listinha aqui com 6 itens, porque eu sou game dev, essa lei vai me impactar bastante. E enquanto eu fiz essa lista para estudar um pouquinho sobre essa lei, eu também vi que ela vai impactar muito os jogadores. E eu fiz essa listinha porque eu quero ser game dev, não trabalho ainda 100% com jogos, apesar de já estar desenvolvendo meu próprio estúdio, aqui é a Pop Game Studio. Meu sonho é que ele se torne uma das maiores, se não a maior referência de desenvolvimento de jogos aqui do país. Aqui é só verdade, né? Beleza, e nessa listinha tem o quê? 1. Jogos são oficialmente jogos e leis de incentivo. 2. Atividade econômica para jogos. 3. Formalização para profissionais da indústria. 4. Diminuição de impostos. 5. Incentivo à educação. E por fim, 6. Propriedade intelectual. E para terminar o papo, falar quais são as próximas coisas que podem acontecer com essa lei. Antes de começar esse vídeo, deu um trampo desgraçado. Acho que foi o vídeo mais trabalhoso que eu fiz até hoje. Levou mais de uma semana para organizar ele. Eu precisei usar muito tempo do meu escasso tempinho disponível para desenvolver o meu jogo e trazer um material super completo e legal aqui pro canal. Até assim, certeza que esse vídeo vai ser um dos mais completos, se não mais completo e mais resumido sobre esse tema que você vai ver aqui no YouTube. Então, se você já acompanha o canal, deixa um like aí para ajudar e bora. Antes de começar a lista, eu vou explicar o que é essa lei e as palhaçadas que rolaram tanto da parte dos congressistas, mas também pela parte dos desenvolvedores de jogos. Por incrível que pareça, a classe de desenvolvedores está fazendo merda. Porque, porra, afinal de contas, se o Congresso tá fazendo merda, é porque a gente também tá fazendo merda. Porque o Congresso reflete a população. Só tem bandidinho, gente como você, não fuja da responsabilidade. O nome oficial desse projeto é Marco Legal para a Indústria de Jogos Eletrônicos. Quem deu um pontapé inicial foi o deputado federal por São Paulo, um cara chamado Kim Kataguiri. Ele é de 96, então ele é um cara um pouco mais jovem, joga videogame e é diferente de muitos do Congresso, que não sabem porra nenhuma sobre o jogo de videogame. No currículo do cara parece que também tem um curso de processamento de dados, o que é bem legal, então pelo menos ele entende um pouquinho sobre a parte de software e desenvolvimento, que é um bônus a mais. Quando esse projeto de lei saiu, eu dei uma boa olhada no texto original. E tu pode ver ele aqui no site da Câmara, que eu também vou deixar aqui nos comentários fixados, é só clicar ali em inteiro teor. E pareceu um projeto muito bom, apesar de ser bastante simples e enxuto. Ele tendia bastante para questões relacionadas também com jogadores, principalmente no que diz respeito a imposto, já que além de toda a carga tributária normal que já tem em qualquer tipo de produto, em coisas de games também é aplicada uma carga extra, porque no Brasil, game é considerado jogo de azar aos olhos da lei. What? Quando o governo tá afim de desincentivar alguma coisa, tipo, sei lá, o consumo de cigarro, que enche tudo que é fila do hospital, ele usa uma parada chamada imposto do pecado. Ele vai meter tributação extra em cima daquilo para as pessoas consumirem menos. A ideia é desincentivar a compra, sabe? Aí acaba gerando outros problemas, mas isso aí já é um outro papo. O imposto do pecado sobre o videogame, pelo que eu ouvi no discurso enquanto o projeto estava tentando passar, é maior do que imposto sobre arma de fogo. Ou seja, antigamente tinha gente que achava que era mais prejudicial colocar um Super Nintendo, sei lá, um PlayStation 1 na mão de uma criança do que colocar uma pistola. Eu vou listar aqui alguns pontos que você vai perceber no texto inicial e que também eu anotei aqui porque são importantes. E atenção aqui pro inicial, porque o texto mudou bastante, né? Essa aqui é só a versão inicial do texto, depois a versão mudou. Faz com que o imposto do pecado seja removido dos videogames e jogos, fazendo com que eles se encaixem em categorias como produtos normais de informática. Uso de jogos em ambiente escolar, terapêuticos e para treinamentos. Apoio à capacitação de pessoas, ou seja,
mais talentos no mercado de game dev. E não será obrigatório ter qualquer tipo de qualificação para desenvolver jogos, ou seja, não precisaria necessariamente de uma faculdade, um curso para criar e vender um produto ou serviço que se enquadre como um jogo. Ali tem outros artigos em inciso, mas eu acho que esses aqui eram os mais importantes e também são trechos que receberam um upgrade e mantiveram o mesmo significado e foram lá para a versão final do texto. Mas vamos falar sobre polêmica, né? Porque é isso que o povo gosta. Lá no começo, quando esse projeto de lei começou a rolar, teve toda uma comoção de algumas pessoas do game dev. Ah, porque esse projeto não é bom. Ah, porque ele não é bom o suficiente. Ah, porque não sei o quê. A justificativa geral é que ele não ia abranger mais elementos como a regulamentação das atividades de desenvolvedor, programador, game designer, writer e esse tipo de coisa. Ou seja, o projeto não era bom o suficiente. Se ele não é boa, você vai lá, cobra e beleza, assim que o processo funciona. Mas tinha gente querendo encerrar o projeto e nem se dava conta que era só a versão inicial. Muita coisa do texto ainda ia mudar. Quem entende um pouco que seja sobre tramitação de lei, eu pedi pro editor colocar aqui na tela a tramitação lá na Câmara dos Deputados e também no Senado, vai saber que o texto pode mudar em qualquer parte dessa tramitação. Ou seja, pode mudar pra caralho. Um projeto de lei é só uma proposição, ele nunca vai chegar na versão final do mesmo jeito que tava na versão inicial. Geralmente quando um projeto começa e tem muita coisa nele, ele é enxugado. E quando ele tem pouca coisa, ele vai manter o objetivo original e depois também vai ser mais encorpado. Mas tudo vai depender dos interesses dos deputados, da pressão da sociedade e também, infelizmente, né, do lobby das empresas. E o projeto não começou ruim não, tá ligado? Ele começou até muito bem. Poder tirar essa tributação extra já ia ajudar pra caramba e nada ia impedir de depois vir mais projetos complementares para melhorar ainda mais o marco legal dos games. Mas como eu disse, tinha várias pessoas da indústria querendo o que o projeto nem fosse pra frente, ou seja, que a gente ficasse sem nenhuma regulamentação, que ajudaria muitos consumidores e também os desenvolvedores de jogos aqui no Brasil. E o que rolou, eu tenho quase certeza, é que muita gente ficou fazendo propaganda por causa do seu político de estimação. Então estavam pensando mais na sua própria ideologia política do que no setor de desenvolvimento de jogos e também nos consumidores aqui do país. Teve muita gente grande fazendo isso. E eu sei que fizeram porque... Quer dizer, eu não sei se fizeram se foi porque foram maré vai com as outras, se foram por interesse privado, ou sei lá o quê. Mas aqueles que têm influência política e ficaram querendo cancelar o projeto, tu sabe que eu sei que tu sabe, tu tá ligado. Tá ligado, irmão? Então vamos falar sobre o grande problema que rolou e foi lá no Senado. Aqui quase que o projeto foi completamente destruído, descaracterizado. Como a gente viu naquele mundaréu de tramitação, uma lei desde que ela começa a ser proposta, vai pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita, a diagonal, blá blá blá, pipipi, papapá. Eu vou deixar aqui nos comentários fixados, se você quiser entender mais sobre tramitação de lei, um linkzinho que explica como é que ela funciona. Mas lá no Senado teve um lobby muito grande das empresas de cassinos online e apostas, tentando alterar a lei pra deixar ela mais favorável pra eles. E como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, eles estavam querendo passar a perna na indústria de desenvolvimento de jogos aqui do Brasil. Mas aí teve pressão dos jogadores e também, principalmente, das associações de desenvolvedores e aí os interesses do lobby dessas empresas de que venham fazer falcatrua no projeto foram removidos e agora tá tudo certo. Foi esse momento que eu vi que, cara, a gente tá bem alinhado entre indústria e jogadores, porque diferente daqueles outros que lá no começo, de um jeito muito esquisito, quiseram barrar o projeto logo de cara, aqui a gente conseguiu reverter aquela questão de que as empresas de cassino foram lá e estavam tentando mudar o projeto para deixar alguma coisa mais favorável para eles. Achei muito interessante que isso aí aconteceu. Agora sim, vamos falar sobre os impactos que esse marco vai trazer na prática. 1. Jogos são oficialmente jogos e leis de incentivo. Para quem tem 2 neurônios, jogos serem jogos é uma coisa meio óbvia, né? Mas ter isso escrito e muito bem definido em uma lei é muito importante, porque aí oficialmente desenvolvedores podem ter mais segurança jurídica no negócio. Eu sou da área de software, a gente tem uma lei que define exatamente o que é um software, tudo que gira em torno de programas. Só essa lei sozinha já é meio que sustenta toda a garantia das questões jurídicas que envolvem software aqui no Brasil. Então ter isso muito bem definido e ajudando também a área de games é super importante. Ainda nesse trecho a gente conseguiu ver que a galera de cassinos e apostas foi separada do marco, o que é uma baita vitória não só para a indústria, mas também uma vitória moral também, depois de todo o lobby que eles fizeram para roubar essa lei da gente, né? Chupa essa manga aí, otário! E definir exatamente o que é um jogo reduz as margens de interpretação de uma série de coisas, tipo impostos e disputas judiciais, além de poder também criar alguns incentivos para o setor. Na área da computação e educação, a lei da informática e a lei do bem fazem com que várias pequenas empresas que formam mão de obra capacitada para o mercado possam existir, por exemplo. Isso é o que a gente pode fazer com uma lei de incentivo. E agora também coisas parecidas podem rolar com jogos. Nisso vai surgir mais possibilidades de emprego em game dev, porque boa parte do dinheiro geralmente é gasto com recursos humanos, né? Pagando gente para trabalhar. Ainda mais porque a gente não tem grandes
estúdios fazendo jogos AAA que precisam de equipamentos caríssimos, vários workstation, placas de vídeo, motion capture e mais um monte de coisa. Boa parte dos nossos jogos são simples, então o dinheiro vai acabar indo para capacitações, recursos humanos e terceirizações. Mas também pode fazer os grandes estúdios darem esse passo a mais na sua produção. E agora que os jogos são também produtos do audiovisual, porque ele também definiu que um game é um produto do audiovisual, pode se encaixar também em coisas como a Lei Rouanet. Mas assim, sinceramente, olha pra Lei Rouanet como ela é hoje. A maioria de quem tem o acesso da grana dela são grandes produtores culturais multimilionários, amigos do rei. Eu não sei se essa grana vai para um estúdio pequeno, sabe? Acho muito difícil. Mas em várias partes do marco dos games é mencionado que os jogos são para terapia, educação, treinamento, esse tipo de coisa. Então talvez empresas focadas nesse tipo de solução podem acabar encontrando sim os incentivos da Lei Rouanet, ou sei lá. Eu sei que já existem alguns estúdios que conseguem acesso a esse tipo de incentivo, mas são bem poucos. 2. Atividade econômica para jogos. Toda empresa tem uma coisa chamada KNAI no seu CNPJ. O KNAI é tipo uma atividade econômica que cada empresa exerce, que pode ir desde vender pipoca e fazer manutenção de tênis até, sei lá, arrumar tênis, tipo o vulgo sapateiro, até passando por mineração de aço. Toda empresa precisa de uma atividade econômica principal e depois pode ter várias secundárias. Por exemplo, vamos dar uma pesquisada aqui na Dumativa, que é um estúdio bem conhecido aqui do Brasil. Vamos ver quais são as atividades que eles exercem lá no CNPJ. A atividade principal é desenvolvimento de programas de computador, subir encomenda, ok. E tem várias atividades secundárias. Tem até aqui, cara, nossa, comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas. Acho que tem muita gente assistindo aí que nunca nem ouviu um som vindo de uma fita, né? Tô me sentindo velho. É oficial, meu chapa. Tô ultrapassado. E tem aqui também exploração de jogos eletrônicos recreativos. Que pelo que eu já pesquisei e também conversei com o escritório de advocacia, é pra abrir o CNPJ no meu estúdio, essa atividade econômica é bem genérica, sabe? Não traz muita segurança jurídica, até contábil, porque você nunca sabe o que você vai pagar de imposto. E também dependendo de alguma mudança que pode rolar em outras leis, que não tem nada a ver com o desenvolvimento de jogos, pode sim acabar gerando alguma mudança jurídica de tributos pra empresa de games, como tá escrito hoje na lei. Ainda sobre esse esquema do CNPJ, tem muita gente falando aí que o marco dos games vai criar novos KNAIs, mas eu acho que não é bem isso não. Eu não achei, pelo menos nenhuma parte do texto, KNAIs específicos para desenvolvimento de jogos. E como isso já existe, né, no KNAI de exploração de jogos eletrônicos e recreativos, uma coisa assim, acho que as pessoas estão querendo dizer é que a regulamentação traz mais segurança para essa atividade econômica. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho que tem uma outra parte que também vai tratar sobre atividades econômicas, mas para empresas muito menores, mais focadas em freelancer. Mas a gente já fala sobre isso aí. A única coisa que eu acabei encontrando que fala sobre KNAIs para empresas maiores é de uma ata do dia 9 de abril de 2024. Ali é mencionado que esse projeto cria uma KNAI específica e da segurança jurídica, mas eu acho que a galera tá confundindo as coisas, porque não é criada uma nova atividade em si. Me parece que é uma frase dizendo que o marco traz mais segurança para o que a lei vai entender como atividade de desenvolvimento de jogos. Eu pelo menos não achei nada dizendo o contrário. Se você viu em algum lugar, você pode responder meu comentário fixado aqui embaixo, me corrigir, que eu posso opinar você ele também nos comentários fixados, e a gente mantém esse vídeo como uma forma de local onde as pessoas podem conhecer mais, entender melhor como é que o marco vai se dar na prática. 3. Formalização para profissionais da indústria. Lembrando que são 6 itens, tem mais 3, tá? Quando eu comecei a trabalhar, entender o que era uma CLT, eu sempre me perguntei: Por que auxiliar administrativo? esse é o cargo mais genérico de todos, né? O auxiliar administrativo pode ser desde o faxineiro ao diretor executivo da empresa. E a galera de game dev geralmente vai ser isso, porque só existe categoria de trabalho para programadores e designers. E o designer não são exatamente game designers, né? É só designer mesmo, sem o foco em nenhuma área. Mas o marco dos games declara especificamente no artigo 7 os tipos de profissionais. E logo em seguida ele define exatamente o que faz cada profissional, que são os artistas visuais, tipo ilustrador e animador, artistas de áudio, designer, narrativa de game designer, programador, testador e por fim o produtor. Eu acho que esses são os mais importantes para o desenvolvimento de um jogo, e outros tipos de profissionais, tipo os de marketing, meio que já estão estabelecidos em outras leis. E nesse mesmo trecho ali, você vai ver lá no inciso 1,5, você vai ver claramente um pedido de like nesse vídeo. Vai pensar, Caraca, nossa, até nisso eles pensaram, né, cara? Essa lei é muito completa. Realmente, a lei é super completa. Ela pensou que para que a indústria de games do Brasil consiga dar uma bombada, você tem que dar um like nesse vídeo aqui para ajudar a galera, porra. E para ajudar mais ainda, lá no inciso 1,5.1 também tem o pedido de inscrição. Cara, essa lei aqui tá muito completa. Nunca vi isso na minha vida. Os caras fizeram um trabalho, ó,
Até porque você não vai ver nenhum canal de game dev por aí fazendo o que esse canal aqui faz. Eu ainda não sei direito o que é, né? Mas esse canal aqui é foda. Confia, mano. A parte boa de ter atividade regulamentada é que agora quem trabalha com jogos vai poder ter a sua carteira de trabalho assinada com o que você realmente faz no dia a dia. Tipo game designer e não só auxiliar administrativo ou alguma coisa nesse sentido. Ou só designer, né? Você pode dizer, olha, eu sou game designer, tá aqui na minha carteira de trabalho, maluco, olha só. E além disso, provavelmente essas novas modalidades de trabalho vão levar à criação de vários sindicatos. Isso é notícia ruim para vários estúdios que não têm responsabilidade nenhuma com seus funcionários ou também para aqueles que trabalham alavancados e de tempos em tempos acabam fazendo um monte de layoff, que caso você não saiba, são aquelas demissões em massa que acontecem na indústria. Mas ao mesmo tempo, os sindicatos podem acabar trazendo muita instabilidade, mesmo para bons estúdios, porque meio que não existe uma concorrência entre sindicatos. Então se o sindicato da tua cidade for ruim, o estúdio meio que tá ferrado, porque não tem muito o que fazer. E assim, por experiência própria, geralmente os sindicatos mais atrapalham do que ajudam, se bem que de tempos em tempos pode acontecer alguma situação onde a empresa realmente tá fazendo sacanagem, o sindicato vai lá e, cara, mata a cobra e mostra o pau, acho que é esse. Mostra o pau e mostra a cobra? Como é que é? Enfim, o sindicato vai lá e resolve a situação, ele pode ajudar. Então ele pode ajudar sim em alguns casos onde a empresa faz sacanagem, mas de forma geral, cara, raramente eu ouvi isso acontecer. Geralmente o sindicato só enche o saco. Mas tem uma outra coisa legal nessa lei que tem a ver com atividades de trabalho, olha só. Agora os freelancers podem abrir um MEI com os KNAIs dessas mesmas modalidades. Então lembra que lá atrás a gente falou que o KNAI é uma modalidade de trabalho, né, uma atividade econômica da empresa? Então aqui essas atividades que a gente falou agora que vão estar na carteira de trabalho também podem ser usadas como KNAIs. Isso é bom porque geralmente empresas formalizadas, elas pedem que o freelancer emita nota fiscal, e você só pode emitir uma nota fiscal se você tiver um CNPJ. E o MEI, que significa microempreendedor individual, é o jeito mais simples de abrir um CNPJ e emitir nota. Então agora o freelancer também vai conseguir emitir nota com muito mais facilidade, o que vai ajudar as empresas que já são formalizadas. Isso também deixa o mercado mais flexível, porque qualquer pessoa que já abriu uma empresa sabe o quanto é difícil fazer uma contratação CLT, já que precisa ter uma estrutura bem legal para conseguir fazer isso. Então com isso vai ficar muito mais fácil da galera conseguir oferecer serviços tipo programador, game designer, ilustrador, sei lá, para estúdios pequenos. E claro, o MEI é um prestador de serviço, ele não é um funcionário, ele vai prestar um serviço não só para um estúdio, mas sim para vários estúdios. Ele pode escolher a hora de trabalhar, a quantidade de horas e por aí vai. Então ele vai ser o empreendedor de si mesmo. É praticamente uma empresa prestadora de serviços, é o que o cara vai fazer. 4. Diminuição de impostos. Como a gente conversou lá no começo, o imposto do pecado vai cair, então vai ficar tudo mais barato, principalmente hardware. É 1, é 2, é 3 e já! Mas o principal é que a ferramenta de trabalho também vai ficar mais barata. No marco é mencionado especificamente os dev kits, que são consoles focados em testes. Você cria uma versão do jogo para console e testa nesses dev kits, porque você não consegue testar em consoles comerciais. Eles não foram feitos para isso, né? Isso é uma excelente notícia para aqueles estúdios mais maduros, mas a grande maioria ainda tá lutando para criar jogos para PC. Até porque você precisa de uma parceria com a loja do console, e ser um baita portfólio fica bem difícil. Mas de qualquer jeito, é uma excelente notícia. Quem sabe nos próximos anos vai ter muito mais jogos brasileiros nos consoles, né? 5. Incentiva a educação. São 6 itens, então esse é o penúltimo, tá quase lá. O governo também pode começar a usar parte do orçamento em educação para oferecer cursos capacitantes na área de desenvolvimento de jogos. E aqui pode abrir um leque bem grande para uma série de tipos diferentes de formação, provavelmente todos dentro daqueles conjuntos de profissões que a gente falou antes, que aí vai ser artes, audio design, design narrativa, game design, programação, testes, produção, esse tipo de coisa. E isso é bom, não só para educação de novos profissionais. A galera da indústria que tenha alguma capacidade de dar aula também pode se beneficiar disso. E a longo prazo isso vai trazer novos talentos para dentro do mercado. Claro, isso só se o marco funcionar e a indústria crescer, senão não vai acontecer como é hoje, né? A galera vai se capacitar e trabalhar para estúdios de fora do país e não para estúdios brasileiros. 6. Propriedade intelectual. E esse aqui é o último item, aí depois a gente vai falar sobre se essa lei vai passar pelo presidente, ele vai dar o ok, ele não vai dar ok, ou vai acontecer alguma outra coisa. A não ser que você crie jogos por hobby, no final do projeto sempre vai ter um produto ou um serviço como resultado. E se você não registra esse produto, ele pode ser copiado e usado por outras pessoas das mais variadas formas e jeitos que você imaginar. Isso é assim para qualquer tipo de produto, serviço, tipo jogos, músicas, efeitos visuais, sonoros, marcas, nomes e por aí vai. Por exemplo, a Pop, que é uma
estúdio de jogos já entrou com pedido de proteção de marca, porque eu não quero que ninguém fique usando essa marca para mais nada do mundo dos games, pelo menos aqui no Brasil, né? E você registra isso aqui no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Lá tu pode registrar algumas modalidades, tipo marcas e desenhos industriais, além de outras coisas. Você também podia registrar um jogo, mas o jogo não tinha até agora uma categoria certa, e o processo de registro é literalmente um processo. É um juiz que analisa o caso de registro ou contestação de alguma coisa, então você pode querer registrar e, dependendo da situação, pode acabar perdendo o processo. E o Marco dos Games, ele vai inserir explicitamente o registro de jogos eletrônicos na lei que regulamenta as propriedades industriais. Então agora, além de tudo que a gente tem ali nesse artigo, segundo, também vai ter concessão de registro para jogos eletrônicos. Eu não vou mentir, vai uma grana para você conseguir registrar qualquer coisa. Muitos estúdios não têm essa grana para investir, mas para aquele tipo de estúdio bem estabelecido e que tem jogos famosos, vale super a pena, porque dessa forma você protege aquele teu game, protege a tua marca. E beleza, então o projeto passou pela Câmara dos Deputados, chegou no Senado, passou pelo Senado, agora vai para a sanção do presidente. O que pode rolar agora? O presidente, ele pode vetar tudo, vetar uma parte ou aprovar tudo. O que eu acho pessoalmente que vai acontecer? Isso aqui é uma opinião pessoal, tá? Uma coisa do Fernando. A tendência do que eu vejo é que isso vai ser aprovado. Tem uma pressão muito grande, principalmente de desenvolvedores de jogos, porque é uma lei que vai fazer um bem danado para a indústria. E também tem a pressão dos jogadores, porque vai reduzir bastante os impostos, e então a tendência é que as coisas nos games, pelo menos, fiquem mais baratas. Só que tem um problema aqui, é que o Estado, ele é muito inchado, ele é muito grande, ele precisa de muita grana para conseguir fazer o que ele vem fazendo. E se a gente for olhar aí nos últimos anos, né, quando eu digo anos, não é só desse governo, é nos outros também, o governo não tá indo tão bem assim. A gente tem um déficit muito grande, tá precisando de dinheiro para conseguir resolver alguns problemas, né? Ou os caras poderiam simplesmente fazer como todo mundo em casa faz. Se você não tem grana para resolver uma parada, você faz o quê? Você reduz o teu nível de gasto e a partir daí você consegue pagar as contas, né? É verdade. Esse projeto diminui muito os impostos para que haja mais consumo e produção no Brasil, mas o governo pode acabar não enxergando dessa forma. Esses dias a gente viu um aumento de impostos sobre importação, porque as pessoas estão comprando muito em lojas de aplicativos tipo Shein. Umas pessoas podem pensar que isso é aumentar a arrecadação de impostos, né? Porque, poxa, se você coloca mais imposto, você arrecada mais imposto e aí você tem mais dinheiro para o governo fazer as coisas. Mas a vida real mesmo funciona de outro jeito, não foi assim que aconteceu. É aqui que uma coisa chamada curva de Laffer se impõe. Essa curva é uma representação que mostra que quanto mais tu tributa, menos tu arrecada, porque as pessoas não querem pagar mais caro por alguma coisa. Se tiver muito caro, a galera simplesmente para de comprar e já era. Só que caso haja algum veto, cabe a gente que consome e também a quem desenvolve cobrar os políticos para derrubar o veto, porque essa lei tem um potencial muito grande de melhorar o cenário para quem joga e mais ainda para quem desenvolve. Então a partir de agora é basicamente vigilância constante. A gente tem que ver se o presidente vai vetar uma parte, vai vetar tudo ou vai sancionar. Caso aconteça algum veto, vai de nós como consumidores e desenvolvedores irmos lá e a gente vai ter que pressionar os deputados federais para tentarem derrubar o veto. Cara, deu um trabalho desgraçado para fazer esse vídeo aqui. Eu fiquei praticamente umas 2 semanas que eu não fiquei atualizando o meu jogo Killing Time e nem trabalhando em cima do meu estúdio, que é a Pop Games Studio, para conseguir fazer esse roteiro. Eu parei, pesquisei, fui lá, li de novo a lei inteira, vi as reuniões, vi também os debates e conversei com outras pessoas que são da área jurídica para conseguir fazer esse material. Então, se você chegou até aqui e ainda tá com alguma dúvida, eu vou pedir para que você dê uma olhada aqui nos comentários fixados, porque ao longo do tempo eu vou atualizando eles com novas informações para não ter que fazer um vídeo novo sobre isso. E também, caso alguém tenha me corrigido, dito assim, ó, Fernando, seu idiota, você falou merda em tal ponto, não é assim, é assado. Eu também vou tentar fixar aqui embaixo, vou tentar dar um destaque pro comentário das pessoas para que você também possa acompanhar como que tá sendo toda a tramitação desse projeto de lei. Além disso, nessa última semana eu também comecei a desenvolver a comunidade da Pop Game Studio. Então, lá no Discord a gente tá com uma comunidade agora que tem algumas áreas diferentes. Tem uma área para quem quer acompanhar todos os jogos e o que a Pop estiver fazendo, além de também ter uma área para business, gestão e carreira, onde a galera pode conversar sobre o marco legal, mas também sobre dúvidas e questões sobre carreira, mas também sobre business, sobre questões relacionadas a você ter um estúdio no Brasil. Além disso, também vai ter uma categoria exclusiva para criadores de conteúdo, para que a gente possa trocar ideias sobre esse tipo de situação aqui, porque, cara, eu sou uma pessoa que sou super low profile, não gosto muito de aparecer, então mesmo fazer tudo isso daqui tira muito a minha energia social, sabe? Então eu gosto de trocar uma ideia sobre esse tipo de coisa com as pessoas, para ir melhorando cada vez mais como até um produtor de conteúdo por aqui, para trazer cada vez mais conteúdo de qualidade pro mundo do game dev aqui no Brasil. Aí com isso eu vou ajudar as pessoas me ajudam para conseguir trazer cada vez mais um conteúdo de qualidade aqui pro canal e também para todo mundo criar
crescer junto nessa área. O link pro Discord vai estar aqui embaixo, também nos comentários fixados, junto com todas as referências que eu usei para esse vídeo aqui. Além disso, nos comentários fixados você vai ver uma série de links para produtos, como por exemplo livros e também equipamentos aqui do estúdio que estão me ajudando a conseguir migrar 100% pro mundo do game dev. Se você comprar por ali, eu recebo uma comissão e isso me ajuda a conseguir migrar totalmente para essa área. Porque hoje eu ainda trabalho normalmente e no meu tempo livre eu consigo tocar o canal e também tocar o estúdio, os jogos que eu tô desenvolvendo. Se você gostou, não se esquece de deixar um like e compartilhar esse vídeo com a galera lá do Discord, do WhatsApp, do Telegram, seja lá de onde é que você participa de grupos de game dev, também grupos de pessoas que gostam de jogar e que vão ser impactadas com esse marco legal, principalmente pra galera que desenvolve, porque esse pessoal vai ser quem, ainda assim, né, mais do que quem joga, vai ser principalmente afetado pelo marco legal. Então, conhecer a fundo o que vai acontecer nos próximos passos desse projeto vai ser super importante para essas pessoas. Eu também vou deixar 2 vídeos por aqui que podem te interessar bastante. Buenas, então a gente se vê na próxima, se for possível.